welcome, sejam todos muito bem-vindos. Terceiro ano para a aula de Review and Exercise, revisão e exercícios da aula do Past Perfect Continuous, quase que não sai, passado perfeito contínuo, que é um tema simples na questão de gramática, na aplicação, no uso também, se você prestar atenção, há uma diferença assim, entre o passado contínuo e o passado perfeito contínuo e até o passado perfeito e passado perfeito contínuo. Vamos relembrar? Let's go? Então, a review de hoje, a revisão vai ser sobre Class About the Past Perfect Continuous. Uma aula sobre o passado perfeito contínuo, onde a gente usa esse tempo verbal para quê? Para quando queremos falar da duração de um ato no passado que foi interrompida antes que outra ação no passado tenha ocorrido. E ela também é usada para enfatizar a duração do tempo em que uma ação ocorreu antes de ser interrompida ou não. Porque nós temos frases negativas, interrogativas, afirmativas, isso vai variando. Então, assim, o passado perfeito contínuo, o foco dele aqui sempre vai ser o quê? Sempre vai ser na duração de uma ação, certo? Por quanto tempo essa ação aconteceu lá no passado, às vezes esse tempo ele é explícito, às vezes ele não é explícito, depende muito. A gente também vai usar muito com algumas palavras que a gente viu naquela aula, algumas expressões de tempo. E essas frases no passado perfeito contínuo, a formação delas é o seguinte: a gente usa o passado perfeito contínuo usando o nosso had, que a gente vai usar todos os tempos do passado perfeito. Tanto o passado perfeito a gente usa o had, passado perfeito contínuo também a gente vai usar o had. Então ele é fixo, assim como o been, que ele é fixo também, vai vir todas as minhas frases, então vai ser had been para todos. E o verbo principal com o final, o sufixo ing, tá? Então, essa é a estrutura. E temos aqui alguns exemplos dessa estrutura que eu falei para vocês. Então, basicamente, nem sempre vai ser assim, mas basicamente você tem duas ações. Uma mais antiga e a outra menos antiga. Isso, assim, questão de minutos, às vezes, tá? Então, olha só. The team had been preparing the presentation since morning. Então, amanhã, ela tem ali uma duração. Então, eles estiveram preparando a apresentação desde amanhã. Então, essa ação ela estava em andamento, continua em andamento desde amanhã. Tá? Essa é uma palavra que a gente também usa bastante com Past Perfect Continuous. E aí, temos o resultado disso aqui, ó. But they couldn't finish it. Eles não conseguiram terminar. E aí, essa outra ação, ela é no passado simples. Eu tenho could aqui representando o passado, porque ele é o passado do verbo can, esse modal que significa poder. Caso aqui, mas eles não conseguiram. Aqui, no caso, eu vou traduzir para conseguiram, tá? Você pode ser poder, conseguir, depende do contexto. Mas eles não conseguiram terminar it. Esse it aqui faz referência à apresentação, tá? Tá tudo doido aí, mas deu para entender. Então, é assim que funciona o passado perfeito contínuo, basicamente. Temos mais uma outra situação, eu até brinquei que essa segunda situação lá na aula, ela não fazia muito sentido, mas na prática, assim, a gente pensar, não faz sentido, mas só que aqui é porque a minha ideia era negar. Eu quis negar aqui a minha frase no passado perfeito contínuo. Então, the marathon runner hadn't been training for months. Então, o corredor da maratona não treinou por meses. Então, ele não teve ele não estava treinando por meses, então ele não teve essa continuação de treinar por meses. Ele não teve isso. When he finally won the race, quando ele finalmente ganhou a corrida. Então seria interessante até se essa frase estivesse na afirmação, né?
O maratonista, ele estava treinando por meses, quando ele finalmente ganhou a corrida. Mas aqui a ideia era mostrar uma frase no passado perfeito contínuo, que talvez a escolha não tenha sido muito interessante por conta do contexto, mas deu para entender porque a questão do had not está aqui na minha frase. E aí eu tenho a questão das frases, da frase interrogativa aqui. Had you been waiting for her for a long time? Você estava esperando ela por um bom tempo? Então aqui eu nem tenho uma frase no passado simples. Eu não tenho uma frase no passado simples porque é só uma pergunta. Quero saber se você estava esperando por ela, for her, por um bom tempo. Quero saber a duração dessa ação que aconteceu lá no passado e se estendeu no passado por um tempo. E eu não sei que tempo foi esse, porque eu não sei quanto tempo ela ficou esperando. Sei que ela ficou, mas não sei por quanto tempo. E aí é isso, eu nem sei quanto tempo eu tenho gravado aqui, porque não está aparecendo. Mas aí chegou o momento da atividade de sala. O momento onde você vai fazer os seus exercícios. Tem um texto. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct. Let's go. E aí, olha só. O que acontece? Momento de tirar suas questions. E aí, você tem aqui um texto bem grande, né? Temos a primeira alternativa. E aí a gente vai fazer a leitura do texto, mas antes eu vou ler a primeira alternativa. A primeira alternativa não, a primeira questão. Tem alternativa, mas não é a leitura da alternativa. Sobre o texto, how long had the kids been playing board games before the rain stopped? Então, eu tô colocando perguntas em inglês, tá? Para vocês verem, mas aí faz sentido porque você tem essa estrutura praticamente no texto. Só que agora eu coloquei com how long, né? Quero saber por quanto tempo as crianças estavam brincando jogos de tabuleiro antes da chuva parar. Então eu tenho aqui as opções, né? As horas que elas podem ter brincado, né? Então a gente vai saber disso através da leitura do texto. Então temos lá. Throughout hours of the rainy afternoon, durante as horas da tarde chuvosa, the kids had been playing board games in the living room. As crianças jogaram jogos de tabuleiro na sala de estar. Aí aqui é interessante eu falar, jogaram jogos de tabuleiro, ou estavam jogando jogos de tabuleiro, mas eu vou colocar aqui como jogaram jogos de tabuleiro na sala de estar. They had been giggling and laughing while their parents had been preparing a delicious dinner in the kitchen. Então, o que ela fala aqui? Ela diz o seguinte, eles estavam rindo e rindo enquanto seus pais preparavam um delicioso jantar na cozinha. Estavam preparando, mas é que interessante, prepararam um delicioso jantar na cozinha. By the time the rain stopped, they had been playing for 3 hours straight. Olha só. Quando a chuva parou, eles já estavam brincando há 3 horas seguidas. Então, a gente já tem até a resposta lá daquela primeira. Meanwhile, the family cat Whiskers had been napping peacefully on the couch. Enquanto isso, o gato da família Whiskers cochilava pacificamente no sofá. The parents had been looking forward to this relaxing evening after a long and busy week at work. O que eles falam aí? Os pais estavam ansiosos por essa noite relaxante, após uma longa e ocupada semana de trabalho. Late into the night, the rain had returned and the wind had been howling outside. Ou seja, o que eu tinha falado aqui? Beleza. Tarde da noite, a chuva retornou
E o vento uivava lá fora. As crianças, the kids had been cuddled up in their beds, while their parents had been sipping hot chocolate in the cozy living room. As crianças estavam aconchegadas em suas camas enquanto seus pais tomavam chocolate quente na aconchegante, cozy sala de estar. Depois do jantar, after dinner, the parents had been watching a movie they had been wanting to see for weeks. Então, depois do jantar, os pais assistiram um filme que desejavam há semanas. The parents had been looking forward to this relaxing evening after a long and busy week at work. Busy week at work. Então, assim, o que ele fala aí? Os pais assistiram um filme que desejavam há semanas. Os pais estavam ansiosos, inclusive, né, por essa noite relaxante após uma longa e ocupada semana de trabalho. Que eu tenho... Eu acho que eu repeti aqui, tem essa frase, essa parte do texto, ela foi repetida 2 vezes, agora que eu me toquei, ó. The parents had been looking forward to this relaxing evening. The parents had been looking for... Enfim, mas na verdade essa parte aqui seria logo aqui no final, tá? Não seria aqui. Então essa aqui... Mas não interfere na interpretação do texto de qualquer forma. Inclusive, quando vocês receberem o material, ele não vai estar assim, tá? Essa parte aqui eu vou ter retirado do slide, tudo bem? Repetiu-se aí essa parte, mas porque essa parte aqui dos pais estavam... querendo essa noite relaxante por um bom tempo, essa parte, na verdade, era na parte final do texto, aqui que ela teria que estar, tudo bem? Mas não interfere em nada, porque é a mesma coisa. Então, olha só, sobre o texto, how long had the kids been playing board games before the rain stopped? Lá no início do texto, a gente viu que foi fácil identificar, né? Porque, afinal de contas, está falando de numeração, de número. Mas a gente viu aí que a questão da chuva aconteceu... eles estavam brincando, né? Por quantas horas? 3 horas straight, quando a chuva parou. Então, a resposta é a letra C, 3 hours. Por quanto tempo eles estavam brincando, jogos tabuleiros antes da chuva parar? 3 hours straight, 3 horas direto. É correto afirmar sobre o texto. Os pais assistiram um filme já que tinham trabalhado bastante durante a semana? Sim, a gente viu aqui que eles assistiram um filme. Inclusive, foi essa parte que foi repetida 2 vezes, praticamente, sobre essa questão do filme. A parte final dela, né? Porque depois de jantar, os pais assistiram, né, um filme que eles estavam querendo ver há semanas. Não foi essa parte que foi repetida, mas ano que eles estavam procurando, né, por essa noite relaxante. Então, a gente viu aqui que essa letra A faz sentido. Então, se ela faz sentido, só pode ser a resposta correta. Não voltou a chover naquela noite? Mentira, voltou a chover. Eles não tinham gato? Tinha. Era Whiskers. Os pais não queriam relaxar naquela noite? Mentira, eles queriam sim. Quem não quer? As crianças tinham passado a tarde estudando? Também não. Elas tinham passado a tarde jogando jogos de tabuleiro. Identifique a sentença que não usa corretamente Past Perfect Continuous. Que não usa corretamente. E aí, essa aqui, na verdade, essa questão, ela nem vai cobrar o erro no passado perfeito contínuos. Porque essa questão, você pode notar que todas as alternativas, elas estão corretas na questão do passado perfeito contínuos, ó. Had you been waiting, tá certo. They had been working, tá certo. Had you been saving, tá certo. Had been practicing, tá certo. Had been studying, tá certo. Então, não é aqui o erro, na verdade. Apesar de estar lá no Past Perfect Continuous, porque ele, na verdade, é o carro principal, né, da questão. A gente está estudando sobre esse tempo verbal. Porém, quando a gente faz uma frase com passado perfeito contínuo que tem uma outra ação que veio logo depois dela, porque a ação do passado perfeito contínuo é a ação mais antiga, que estava em progresso no passado, aí veio outra ação, essa outra ação ela é no passado simples. E aí, exatamente na letra E, você tem aqui, ó,
We had been studying for the exam. Nós estávamos estudando para a prova. When, quando, que é aquele conector que vai ligar o passado perfeito contínuo com o passado simples. The teacher gives us a break. O erro está aqui, ó. Exatamente nessa palavrinha. Por quê? Fazendo a letra E como a resposta que a gente está procurando. Por quê? Porque seria como the teacher gave us a break e não gives. Porque gives é presente, mais especificamente usada com a terceira pessoa do singular. The teacher é a mesma coisa que ele ou ela, que é só uma pessoa, né? The teacher. Podia ser também mais de uma pessoa se fosse teachers. Então, gramaticalmente está correto se fosse uma frase no presente simples. Mas ela está junto com uma frase no passado perfeito contínuo, então não é para ficar gives. É gave, que inclusive é um verbo irregular, por isso que ele vai ficar gave. E não com ED no final. Então o erro, ele está aqui. Ó, when the teacher came in, tá certo, passado simples. Aqui não tem, aqui só é passado perfeito contínuo, não tem um passado simples logo depois. Aqui também só é passado perfeito contínuo, já aqui não. Aqui você tem também a questão do passado simples, logo depois da palavra before, que é antes. O ônibus chegou, arrived, passado simples, com ED, tá correto. Então o erro, na verdade, era na palavra gives, tá bom? E aí seria when the teacher gave us break, quando a professora nos deu uma pausa, né? Por quê? Porque a gente estava estudando para o exame. Aí ela deu essa pausa. E na número 4, na última questão, complete os verbos em parênteses na forma do past perfect continuous. Então você vai ter, aqui só temos frases onde só vai ter o passado perfeito contínuo, tá? Você não vai precisar colocar passado simples. Então o verbo to save, o verbo to cry e o to rain, que é uma negação aqui, você iria colocar na questão lá do... com o ing, tá? E aí vai ficar como? Como eu não trouxe animação, eu vou ter que escrever. I had, que é fixo, been, que é fixo, e o meu verbo save passa pra cá assim, ó. Saving. Vou até escrever assim, saving. Saving. I had been saving. Aí, eu esqueci até de colocar a palavra money, to buy a house. Mas aí tudo bem, eu vou coloco para vocês depois. Eu estava, o quê? Economizando dinheiro para comprar uma casa. Faltou a palavra money aqui. Mas esses erros acontecem. Peço desculpas aí, tá, galera? I had been saving money to buy a house. Eu estava economizando dinheiro para comprar uma casa. Uma ação no passado perfeito contínuo. Não vou explicar o porquê disso, porque senão tem pouco tempo e não vai dar para fazer as outras. Na letra B, é uma pergunta, então had vem para frente, naturalmente. Aí logo depois sujeito, que é o bebê, logo depois o verbo been, que ele também vem na minha frase. E o to cry passa para cá com o ing. Aí vai ficar como? Crying, crying, certo? Com ing no final. Isso é um C, apesar de parecer um A, é um C, tá? Had the baby been crying for 1 hour? O baby estava chorando por 1 hora? Had the baby been crying for 1 hour? E eu deveria ter feito animação, né? Porque eu escrevendo aqui nessa lousa, ó. É lousa, uma espécie de lousa. Ela é uma TV, fica difícil. E na última, na letra C. Na letra C, eu fiz aí eu fiz a cagada de dar resposta já, né, para vocês. Como vocês podem ver. Então, a única coisa que você vai fazer aqui, neste caso, é colocar o quê? É colocar o had been. Porque o verbo... Aí, no caso... Perdão. Como é negação, né? Perdão. Acabei apagando tudo. Como é negação, você vai colocar had not been. Porque o to rain eu já coloquei aqui na resposta.
Acabei colocando, acabei já dando. Então, é assim que vai ficar as minhas questões. Então, vou escrever de novo aqui. Had been crying. I had been saving money. Então, it had not been raining. Por quê? Porque eu já tinha colocado rain aqui. Eu pedi para vocês colocar o verbo to rain, mas ele já está aqui. Tudo bem? Ele já está, na verdade, colocado, como vocês podem perceber aí. Tudo bem? Então é isso. Fica aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.